Nós vamos falar agora sobre como utilizar o recurso questionário para fazer a avaliação do estudante. Um dos primeiros passos para montar avaliações de qualidade é ter um banco de questões com diferentes questões sobre os diferentes assuntos e que estejam adequadamente preparadas. E nós vamos ver o que significa isso agora. Nós estamos vendo então 8 questões de múltipla escolha. Essas questões elas foram preparadas e discutidas com o especialista no assunto, de forma que todos os campos de feedback foram preenchidos. Nesta questão, nós vamos observar um título, que é informativo para mim, não será exibido para o estudante. Aqui o enunciado da pergunta, que será exibido para o estudante. Aqui um feedback geral. Esse feedback ele será exibido para todos os estudantes e normalmente ele contém a importância daquele conhecimento para o estudante. Não deve conter a resposta certa. As próximas configurações nós já conhecemos, que é se esta pergunta aceita apenas uma resposta ou múltiplas respostas, se as alternativas devem ser embaralhadas, e se as alternativas devem ser identificadas com letras, números, ou se elas não devem ser identificadas. Em seguida, nós temos as possíveis respostas, as alternativas. Então eu tenho aqui o texto da alternativa, a pontuação, então aqui é 100% que essa é a alternativa correta, e o feedback, que será exibido se o estudante selecionar esta alternativa. Da mesma forma, nós temos aqui uma alternativa incorreta, com nenhum ponto, e o feedback para essa alternativa. A alternativa 3, que também é incorreta, e o feedback para ela, e a alternativa 4, que também é incorreta, e o feedback para ela. Em seguida, nós vamos informar o feedback combinado, que pode ser uma frase genérica, assim, para cada resposta correta, o que vai aparecer na tela, pode ser parabéns, você acertou, né? Se uma resposta for parcialmente correta, isso aqui só se aplica se houver mais de uma alternativa correta, e para uma alternativa incorreta. Em seguida, nós vamos estabelecer critérios para quando eu utilizo questionários com múltiplas tentativas, que normalmente são os questionários para avaliação formativa. Eu vou estabelecer aqui uma penalidade para cada tentativa incorreta e eu vou colocar dicas. O número de dicas que eu apresentar equivale ao número de novas tentativas que o estudante vai ter. Então, no nosso caso, eu pus uma dica, significa que se o estudante errar, ele receberá uma penalidade de 50%, vai aparecer essa dica e ele vai poder tentar mais uma vez. Eu poderia colocar uma penalidade de 1/3 e colocar uma outra dica aqui. Então o estudante teria a primeira chance, se ele errar, perde 1/3, vê essa dica. Se ele errar de novo, ele perde mais 1/3, vê esta dica. E se ele errar de novo, ele não pode tentar novamente. Tá? Normalmente eu deixo uma penalidade de 50% e apenas uma dica, mas isso é de gosto pessoal. E essa parte de múltiplas tentativas, ela só vai ser utilizada se eu configurar o meu questionário para múltiplas tentativas. Tá? No caso de uma avaliação somativa, normalmente isso não é utilizado. Mas é importante que o seu banco de questões esteja totalmente preenchido para que as perguntas possam ser usadas para vários tipos de questionário. Tá? Então, essas são as configurações de uma questão ideal.